Boa noite para os meus amigos nessa noite e eu quero compartilhar algo com você nessa noite. Eu quero que você reflita. É algo que me inquieta hoje, né, na igreja, nas igrejas, né, por onde a gente anda, né? Pessoas que dizem assim que não é preciso estudar a Bíblia, né? Eu tenho achado pessoas no nosso meio, muitas das vezes, em muitas igrejas onde eu visito, que dizem assim que não é preciso estudar a Bíblia. É hilário, né, esta palavra, que não é necessário estudar a Bíblia, né? E, primeiramente, eu quero te apontar o secular, né? Uma criança, ela entra com 6 anos na escola, ela sai com 9 anos, ela passa 9 anos estudando para ela encerrar o ensino fundamental, mais 3 anos para ela encerrar o ensino médio, né? 12 anos, ela leva 12 anos estudando para encerrar o ensino médio. Esse é apenas o começo. Se ela quiser fazer uma graduação, 4 anos. Se for uma graduação mais avançada, 8 anos. Se for medicina, né? 8 anos. Agora, será que a palavra de Deus nós temos que levar, né, de qualquer jeito, de qualquer maneira, pegando a Bíblia Sagrada, interpretando a nosso bel prazer, como é que está acontecendo hoje nas igrejas? Pessoas que não têm compromisso com a Bíblia. Por que eu devo ler a Bíblia? Para não ser enganado, né? Jesus diz lá em João capítulo 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E há uma recomendação, há uma exortação, há um mandamento na Bíblia para nós meditar a palavra do Senhor. Quando você lê no capítulo 6, versículo 7 de Deuteronômio, Deus está falando o povo para meditar, andando, ensinando para os seus filhos, colocando nos umbrais das portas. O Salmo 1, o salmista Davi diz assim, Salmo 1, versículo 2 diz assim: antes tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Para quê, amado irmão? Para não ser confundido no dia do juízo, para que você não seja enganado. Você tem que meditar na palavra de Deus. Não é apenas um versículo. Você tem que achar prazer nesta lei. Antes tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. É uma recomendação para nós. O apóstolo Paulo, ele recomenda o jovem Timóteo no capítulo 4, versículo 13 da primeira carta para Timóteo. Ele diz assim: persiste em ler, ensinar e exortar até que eu vá. Ele tinha que persistir. Não estou entendendo, persiste. Não estou entendendo, persiste, que Deus vai abrir a tua memória para que você entenda. Capítulo 4, versículo 13 da segunda carta para Timóteo. O apóstolo Paulo, ele está na masmorra, ele está prestes a ser decapitado, ele já está no corredor da morte, mas ele está pedindo para trazer os livros, alguém trazer os livros, e principalmente os pergaminhos. Ele queria ler, ele queria se deleitar na palavra de Deus. E leia a Bíblia no seu todo, não é apenas um versículo. A Bíblia Sagrada, ela foi repartida em versículos a partir de 1250, apenas para facilitar achar um versículo nela. Você sabia disso? A partir de 1500, com a invenção da imprensa, por Johannes Gutenberg na Alemanha, o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia Sagrada, divididas em capítulos e em versículos, apenas para facilitar um achado, para facilitar achar uma passagem. Foi vista por desconfiança pelo povo judeu, mas eles aceitaram. Nós temos que meditar na Bíblia toda. Capítulo 3:16 da segunda carta para Timóteo diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para o ensino, para a educação, para a repreensão, para que o homem de Deus seja habilitado para toda boa obra. E o nosso desejo é motivar você para dentro da Bíblia, porque estão surgindo pessoas que eles estão enganando as pessoas. Eles estão usando, tem gente que está de frente de obra hoje, que ele está utilizando a Bíblia para enganar as pessoas. E você tem que meditar nela, você tem que achar prazer nesta palavra. Nós que ensinamos, existe uma grande responsabilidade sobre nós que ensinamos. Capítulo 4:16 da primeira carta para Timóteo, o apóstolo Paulo diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina, o ensino santo, o ensino são, porque fazendo isso salvará tanto a ti quanto aqueles que te ouvem. Quando nós pregamos uma palavra, que nós temos compromisso de salvar-nos nós também, porque se eu pregar errado, eu complico a minha vida também com Deus, salva tanto a ti quanto aqueles que te ouvem.
E tem pessoas hoje em dia que ele pega a Bíblia para torcer ela, para fazer do jeito dele. O que agrada a ele faz do seu jeito. E eu quero tocar em um assunto aqui também, né? Nós que ensinamos. Você sabia quem é cão na Bíblia? Você sabia o que é cão na Bíblia? A Bíblia diz lá no capítulo 22, 15 de Apocalipse, se não me falha a memória, 22, 15, fora ficarão os cães. Quem são os cães na Bíblia? Leia para você, abra sua Bíblia, leia comigo para você ver. Capítulo 22 de Apocalipse. Capítulo 22, versículo 15 diz assim, olha só. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicídios, os idólatras e qualquer que ama e pratica mentira. Os cães estão na mesma categoria. Quem são os cães? Olha só quem são os cães. Leia Filipenses no capítulo 3, versículo 2. Olha só. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Quem são cães? Maus obreiros. Homens que não desempenham a palavra do Senhor como ela deve ser praticada, como ela deve ser aplicada, como ela deve ser anunciada. Quem são cães? Leia capítulo 56 de Isaías, versículo 10 e 11. Eu quero ler com você. Abra sua Bíblia. Você tem que saber manejar a peça para Deus. Senhor, me ensina a manejar a palavra. Olha só. Isaías 56, versículo 10, 11 diz assim. Todos os seus atalaias são cegos. Quem são cães? Atalaias. Olha só. Todos os seus atalaias são cegos. Nada sabem. Todos são cães gulosos. O que são atalaia? Era um profeta naquela época, ou seja, o atalaia, ele ficava na torre de vigília. Ele ficava numa torre para quando viesse o inimigo, ele anunciar, ele tocar a trombeta, né? Olha só, todos são atalaias, são cegos, todos seus atalaias são cegos, nada sabe, todos são cães mudos, nada podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam tosquenejar. O atalaia ele não podia dormir, porque se viesse o inimigo ele tinha que anunciar. Quem é o atalaia hoje? O atalaia podemos dizer que seja um profeta que se diz usado por Deus, e muitas das vezes ele está somente para si, torcendo a palavra para si. Versículo 11 do capítulo 56 de Isaías diz assim: e estes são cães gulosos, nada se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todo eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, e cada um para a sua parte. Quem são esses cães? Pastores que só pensam em si, só pensam em si. Temos que ter muito cuidado, nós que ensinamos. É um guia, é um pastor, é uma pessoa que está conduzindo outras pessoas hoje, podemos dizer assim. E quando você lê o capítulo 34 de Ezequiel, Deus está falando, olha só o que Deus está falando aqui em Ezequiel. Ezequiel, capítulo 34 diz assim, olha só. Capítulo 34 de Ezequiel diz assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Hoje em dia, se um pastor, muitas das vezes um pastor que ele está de frente de uma igreja, se você não fizer o que ele quer, ele vai lhe tratar mal. Se você não fizer da maneira que ele quer, mas qual é a postura de um verdadeiro pastor? A postura do verdadeiro pastor está no capítulo 5 da primeira carta de Pedro. Olha só. Primeira carta de Pedro. Leia comigo. Abra sua Bíblia. Capítulo 5. Capítulo 5 da primeira carta de Pedro diz assim:
Os deveres dos anciãos e dos jovens, humildade e vigilância. Aos presbíteros, o presbítero é um pastor hoje, aos presbíteros, que estão entre vós, a demonstro eu, que sou também presbítero, como com eles, e testemunho das aflições de Cristo, e participantes da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que há entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Quem é o sumo pastor, ou seja, o pastor dos pastores? Quando aparecer este sumo pastor, que é o próprio Cristo, que vai cobrar deles, eles vão poder, se fizeram isso aqui que está subentendido na Bíblia, apacentando voluntariamente. Não como eles... Pastores hoje acham que a igreja é propriedade deles. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque eles vão perder o que? A coroa incorruptível de glória. Então que nós tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado com o falso ensino da palavra do Senhor. Antigamente, quando você lê no Antigo Testamento, eu quero tocar neste assunto com você, para que servia o dízimo? Leia lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 8. Para que era o dízimo? Capítulo 3 de Ezequiel, de Malaquias, capítulo 3, versículo 8 a 10, diz assim, olha só, capítulo 8, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldições sois amaldiçoado, porque me roubais a mim toda a nação. Para que era o dízimo antigamente? O dízimo que era a 10ª parte dos cereais, do trigo, do que havia no campo, era para que, olha só, com maldições sois amaldiçoado, porque me roubais toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção que dela vos advenha maior abastança. Olha só, para que haja mantimento na minha casa. O levita não tinha herança entre o povo de Deus. O levita fazia obra lá no templo de Jerusalém. Ele não tinha herança nem parte do povo de Deus. Então, Deus está mandando, era um mandamento no Antigo Testamento para que a nação de Israel, para que houvesse mantimento, esse dízimo, sabe para que era? Leia o capítulo 14 de Deuteronômio, a partir do versículo 22, era para o levita, era para o órfão, era para a viúva, para que houvesse mantimento na casa do Senhor. E hoje, será que temos o dízimo no Novo Testamento? No Novo Testamento nós não vemos uma regra, mas uma regra sobre o dar o dízimo. Mas nós temos uma sugestão que o apóstolo Paulo ele diz. Leia capítulo 9, versículo 7, eu quero ler com você na Bíblia Viva. Essa Bíblia é uma tradução bem inteligível, bem entendida, né? Olha só o que diz aqui. Primeira carta de Corinto, segunda carta de Corinto, no capítulo 9, versículo 7. Olha só. Segunda carta de Paulo a Corinto. Abra sua Bíblia. Olha só. Capítulo 9, versículo 7 diz assim: cada um deve resolver por si mesmo quanto vai dar. Não force ninguém a dar mais do que realmente deseja, pois Deus ama ao que dá com alegria. O que acontece hoje em nosso meio? Aqui está dizendo que não é para forçar, entendeu? Olha só, versículo 7 da segunda carta de Corinto, do capítulo 9, diz assim: cada um deve resolver por si mesmo quanto vai dar. Eu que devo resolver no meu coração quanto eu vou dar. Não force ninguém a dar mais do que realmente deseja, pois Deus ama ao que dá com alegria. Hoje em dia tem, por exemplo, o R.R. Soares disse que quem não der o dízimo não vai para o céu. O Ageno Duque, só o sangue de Jesus, ele disse que quem não der o dízimo não vai para o céu. E eu quero deixar para nós, que a igreja do Novo Testamento, ela dava muito mais do que dízimo, você sabia? Muito mais do que 10%. Leia comigo no capítulo
lá em Atos dos Apóstolos, leia comigo para você ver, a igreja neotestamentária, que é o do Novo Testamento, ela dava muito mais do que dízimo, do que a 10ª parte, olha só. Mas olha a finalidade deste dízimo aqui, olha a finalidade deste dízimo, do capítulo, olha só, capítulo 2, versículo 42 de Atos dos Apóstolos em diante diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha só, versículo 45 do capítulo 2 diz assim: vendiam as suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Eles repartiam de acordo com que cada um tinha necessidade. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Me diz aí você, eu sei que tem igreja que faz, mas é muito difícil nós vermos uma igreja hoje, um pastor, ele pegando este dízimo, essas ofertas e repartindo de acordo com que cada irmão tem necessidade. A gente está vendo muitas das vezes, eu já vi mulher de obreiro largar o obreiro porque ele não tem condições de fazer a obra do Senhor. E a cobrança é muito grande, usa o versículo, um versículo mal aplicado, a quem muito é dado, muito é cobrado, porque quando você lê esse texto lá em Lucas, no capítulo 12, quem muito é dado, muito é cobrado, fala de uma mordomia, de uma economia, que é colocado na mão daquele servo para que ele administre a casa daquele senhor. Nós temos que saber, além de ler a Bíblia, de meditar nela, nós temos que saber interpretar a Bíblia. Agora, olha só a remuneração de quem trabalha na obra do Senhor, de quem é um pastor, de quem prega a palavra. Olha só, leia capítulo 5, 17 de 1ª carta a Timóteo. Leia comigo. Capítulo 5, olha, para você aprender. Capítulo 5, versículo 17. Versículo 17, olha só. Os presbíteros, ou seja, o pastores, o ministro, ou quem é supervisor de uma igreja, é o que está dizendo aqui, os presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, ou seja, dupla salário, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, no ensino, aqueles que trabalham no ensino, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Digno é o obreiro do seu salário. Ou seja, um pastor hoje ele tem que ser assalariado, não é? Mas muitas das vezes, se nós formos falar isso aí, eles querem nos amaldiçoar, né? Só Jesus na causa. Mas medite na Bíblia, corrigida, faça comparações, aviva, faça comparações na Bíblia, para que você não seja enganado, seja um bereano. Olha aqui, ó, leia, eu gosto muito dessa Bíblia aqui. Leia no capítulo 17, 11. Lá de Atos dos Apóstolos, olha só, capítulo 11, ou seja, vamos ler aqui, vamos ver. Abra sua Bíblia, que você possa ser um bereano. Deixa eu ver aqui. Capítulo 17, versículo 11 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 17, versículo 11 diz assim: entretanto, o povo de Bereia tinha a mente mais aberta do que o de Tessalônica, de bom modo que ouviram com mais interesse a mensagem e examinaram a Escritura para conferir as declarações de Paulo e Silas, a fim de ver se tudo que diziam era verdade. Antes de um pastor falar para você, ali no púlpito, eu sempre falo isso aí, vai ver na Bíblia, confira, não se deixe enganar. Porque tem muito homem que se diz de Deus que ele está enganando as pessoas hoje. Não se deixe enganar. Fique com esta palavra. Medite na Bíblia. Se no secular hoje em dia, para ter uma boa profissão, leva anos para se formar. E nós que estamos indo para o céu, será que nós vamos nos preocupar em apenas ir ao culto e voltar e está tudo bem? E não meditar na palavra que salva, porque é a palavra que vai te salvar. É a palavra que vai te levar para o céu. Capítulo 12, versículo 11 de Apocalipse diz assim:
por causa da palavra, por causa do sangue, por causa do testemunho. Tem que ter palavra, tem que ser lavado com o sangue de Jesus e tem que ter bom testemunho. Deixa eu abraçar você e medite na palavra.